ver isso nos últimos dias, foi algo que foi bastante comentado nas redes sociais. A gente está vendo aqui o site do portal Léo Dias, que é um site, né, basicamente, que tem muitas fofocas aí, mas ele chegou a comentar, é um personagem grande, né, um conhecido no Brasil, um site grande, bastante acessado. Sons estranhos vindos do Mar de Santos continuam a assustar moradores. Abre aspas, era como se algo estivesse respirando, mas enorme, não parecia barco nem vento, descreveu um morador do bairro Gonzaga nas redes sociais. Ele diz que não há nenhum esclarecimento oficial sobre o que está acontecendo, mas que os barulhos assustam a população, especialmente na orla. E no último final de semana, referindo-se aqui à semana anterior, né? Não de ontem, o passado, os moradores dos bairros da Ponta da Praia, Gonzaga, José Menino e até do Estuário, que fica um pouco mais ao fundo da orla, próximo do porto, disseram que no início da madrugada de sábado para domingo, por volta de 2h30 da manhã, barulhos que lembram ronco profundo ecoaram, como se algo muito grande estivesse se movendo na superfície das águas. Veja, meu amigo, minha amiga, que muitas pessoas, às vezes, não acreditam e outros talvez até se assustam, mas realmente nós estamos chegando perto do fim. Olha o que diz a Bíblia aqui no livro de Lucas, capítulo 21. Essas coisas, quando estivesse acontecendo, é porque você já tinha que se preparar, porque realmente Jesus está voltando para levar os escolhidos dele. Somente aqueles que são escolhidos, que são aqueles que estão na fé, que crê. Tá? Esses terror debaixo das águas, isso aí tudo está aqui, a descrição da palavra de Deus, que é a Bíblia, que você já vai entender. Mas antes de você escutar essa live, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, para que eu possa espalhar para mais pessoas que ainda não conhecem o poder de Deus, que às vezes vê essas coisas, acho que é lenda, não acredito que isso aí é o sinal da vida do Senhor. A Bíblia diz aqui no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 25, que diz assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Esse barulho que você ouviu agora há pouco tempo, isso aí é o que está aqui na palavra, tá? É o bramido do mar. E o que é o bramido do mar das ondas? O bramido do mar são os demônios gritando debaixo das águas, no mundo dos mortos, como a Bíblia diz, que todos aqueles que morrem sem Jesus, tá, vão parar no mundo dos mortos até chegar a hora dele ser julgado, para depois de ser julgado ir para o verdadeiro inferno, que é o lago do fogo de enxofre, que lá no livro de Apocalipse 21 você vai entender. Pastor, eu não acredito que isso aí é os demônios que estão no mar. Então você que tem a tua Bíblia em casa, abre aí no livro de Jó. O livro de Jó, no capítulo 26 de Jó, versículo 5 diz assim, os mortos tremem debaixo das águas, com os seus moradores, e o inferno está nu perante ele, e não há cobertura para a perdição. Sabe o que quer dizer isso, meu amigo? Quando ele diz os mortos tremem debaixo das águas, os mortos são aqueles que morreram sem Jesus. Tá? Aqueles que não querem saber, por isso que Jesus disse lá na palavra dele, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há vida sem ele. Então ele é a vida. Quem não tem Jesus já está morto.
Então os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. Quem é os seus moradores? Presta atenção, que agora vem aquilo que talvez tu não conheça ainda. Quando ele diz, os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores, os moradores são os demônios. Esses gritos que você está vendo aí, esse áudio, tá? É os demônios gritando. Você já deve ter visto nas redes sociais e outros canais aí, dessa gritaria que os demônios fazem debaixo das águas. Porque a sala de espera, que é o mundo dos mortos, que aqueles que morrem sem Jesus, eles estão lá debaixo do mar, junto com os demônios. Já estão sofrendo já. Isso é só um aperitivo, só a sala de ensaio. Que depois que eles forem julgados, eles vão parar no lago do fogo de enxofre, que aí sim, aí vai ser eterno, vai gritar eternamente. Não vai ter mais chance, não vai ter mais oportunidade. Para aqueles que não é só aqueles assassinos, bandidos que mataram 10, que estupraram crianças, que vão para lá. São as pessoas que não querem saber de igreja, não querem saber de Jesus, só querem saber de dinheiro, só querem saber de balada, só querem saber de droga, de cachaça, de curtição, de ódio, de matar. Não. Todos aqueles que não querem saber de Jesus são considerados para Jesus mortos. E os mortos vão parar no inferno depois que for julgado. Entendeu? Aqui está a prova no livro de Apocalipse. Apocalipse você pode estudar na tua casa, se você tiver dúvida, que aqui no capítulo 20 de Apocalipse, diz assim, mais uma prova que é os demônios que estão debaixo das ondas do mar. Aqui é mais uma prova. Versículo 13, 20, 13. Deu o mar os mortos. Já está provando que os mortos estão debaixo do mar, que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos. A morte são os que não querem saber de Jesus, que morreram incrédulos, morreram sem crer em Jesus. E o inferno são os demônios, esses que estão gritando. Por isso que você está vendo esses gritos aqui no áudio, que já está repercutindo pelas redes sociais, na cidade de Santos, em São Paulo, o ruído dos demônios no alto mar. Por isso que aqui em Apocalipse, eles vão sair de lá. Porque diz aqui, mais uma vez eu vou ler, deu o mar os mortos. Quem é os mortos? Mortos é aqueles que morreram incrédulos sem saber de Jesus. E a morte e o inferno são os demônios. O inferno deu os mortos. Os demônios vai também devolver os incrédulos, aqueles que não creram em Jesus, aqueles que foram evangelizados e dizem, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando demais, eu não vou estar aí na igreja lá dando dinheiro para pastor. Tá? Esses aí são os mortos, esses aí os demônios vão trazer junto com eles no dia do julgamento, para ser julgado, para não ter desculpa por que eles foram para o inferno. Então não te assusta com esse barulho do mar, que debaixo do mar estão os demônios e os incrédulos lá. Tá? Se você não quiser acreditar, leia a Bíblia, que eu estou aqui com a Bíblia aberta. Tá?
Eu estou falando de mim, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Entendeu? Porque às vezes a pessoa até que não entende assim, mas o pastor não pode julgar as pessoas que vão para o inferno. Mas não é eu que escrevi isso aqui foi escrito por João, o apóstolo João, que Deus usou ele. Deus usou ele para avisar que ia chegar esse dia. Amém, querido? Então você já fica sabendo o que é esse ruído aí, que realmente os demônios estão gritando. Porque lá em Apocalipse, capítulo 9 também, eles já vão sair de dentro do poço. Tá? Vai cair uma estrela do céu, que são os demônios, e vão abrir e vão dar a chave para os demônios atuar. Os demônios já estão atuando aí. Então a solução, meu amigo, é você se voltar para Deus. Se volta para Deus antes que seja tarde demais.